Gente, os exercícios, na verdade, a gente vai primeiro terminar a teoria de concentração e os exercícios depois estão na página 8.1, tá? Daqui a pouco a gente vai pegá-los. Na semana passada, daí vocês me corrijam se eu tiver. Ah, peraí, deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci. Deixa eu jogar a tela para lá, que eu não consigo me ver. Na semana passada, a gente, durante a discussão, a primeira discussão sobre soluções, a gente abordou a primeira parte de solubilidade, o conceito de solubilidade, o que que faz um corpo ser mais ou menos solúvel em solução, né, uma substância. E aí demos uma entrada na parte de concentração. Se não me engano, na parte de concentração, a gente já tinha visto, vou colocar aqui, já vimos. A concentração expressa em gramas por litro, que é o que a gente chamava de concentração comum, e depois a gente viu a concentração expressa em mol por litro. Que na verdade, tá, gente, são as que a gente mais usa. Eu vou citar mais algumas aqui, mesmo sabendo que elas são menos importantes, tá? Essas duas são as mais importantes, são as formas de concentração que a gente mais recebe informações, tá? É, além dessas duas formas, a gente tem algumas concentrações em porcentagem e parte por milhão. Vou falar um pouco dessas duas aqui também. Porcentagem. A porcentagem não é uma forma de concentração muito utilizada, mas de vez em quando costuma aparecer. Bom, como o próprio nome já diz, né, o que que é uma porcentagem? A porcentagem expressa quantas partes do soluto, presta atenção bem nessa palavra, tá? Parte. Porcentagem expressa quantas partes do soluto estão dentro de 100 partes de solução. Vou escrever aqui, ó. Partes do soluto em 100 partes de solução. Vamos olhar um pouco para essa palavra parte, o que que eu quero dizer com ela, tá? Aqui, ó. Parte e parte. O termo parte que a gente usa aqui é só uma forma de você escrever que é uma unidade. Então, essa parte, ela pode ser basicamente o quê? Grama ou ml. Grama ou ml. Então, por exemplo, quando você olha para isso aqui, ó, solução 0,9%. Tô pegando aqui de cabeça a concentração do soro fisiológico, tá? Sabe aquele sorinho que a gente compra na farmácia para lavar, machucado, que é um soro aquilo, né? Não é água só. Aquilo tem água, um pouquinho de sal, tem um pouquinho de glicose. E aí a concentração é mais ou menos 0,9%. Esse 0,9%, ele pode ser expresso de três maneiras. Assim, ó. Opa, peraí. Ele pode ser expresso assim, ó. 0,9% M barra M pode ser expresso 0,9% M barra V ou 0,9 VV. Você tem basicamente três maneiras de escrever porcentagem. A diferença entre cada uma delas é o que vem escrito depois do 0,9%. Então, quando vem escrito assim, ó, 0,9% MM, que é a mais comum, tá? Essas duas aqui, ó. Isso aqui é uma porcentagem em massa. Então, tá escrito assim, ó, massa do soluto, massa da solução. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente precise fazer uma conta com uma porcentagem expressa dessa maneira. Sei lá, você precisa fazer uma regra de 3. O que que você deve entender dessa mensagem? Que eu tenho 0,9 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Então, ó, 0,9
por 100 e as duas coisas expressas em gramas. Então, você faz a regra de 3, observando que as duas coisas estão em gramas. Pode acontecer também, e também é relativamente comum, do soluto estar expresso em massa e a solução em gramas. Então, isso aqui seria isso aqui, ó. Ó, 0,9 gramas do soluto em 100 gramas de solução, em 100 ml, perdão, ó. Já eu fiz a cagada, ó, ml. Ah, professor, mas não é a mesma coisa? 0,9 gramas em 100 gramas não é a mesma coisa que 0,9 gramas em 100 ml, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Ou depende? Depende, né? Na verdade, depende do quê? Por exemplo, o que eu precisaria garantir para dizer que 100 gramas é igual a 100 ml? A densidade. Por exemplo, se a densidade fosse 1 grama por ml, aí eu poderia dizer que 100 gramas é a mesma coisa que 100 ml, tá? Cuidado. Cuidado, porque 100 gramas não é necessariamente 100 ml. Por isso, não posso dizer necessariamente que são iguais, tá? E aí depois vem a outra, que é a concentração onde ambas as unidades, tanto a do soluto como a da solução, elas vêm expressas em ml. Então, você vai ter 0,9 ml de soluto em 100 ml de solução. Solução, tá? Você quer ver um tipo de questão super difícil que dá para a gente montar envolvendo esse tipo de coisa? Vou pegar uma aplicação prática para vocês verem como que isso pode aparecer. Tá? Já repetindo que não é muito comum aparecer questão de porcentagem, tá? Ó, considere opa, solução 10% MM de HCl aquoso com densidade 1,1 grama por ml. Calcule a concentração em mol por litro. Esse tipo de questão, assim, são questões um pouco complicadas muitas vezes, porque elas pedem para você transformar uma unidade em outra. Questão de transformação de unidade. Então, por exemplo, ele fala, ó, eu tenho uma solução de ácido clorídrico na água, tá? Ela tem 10% de massa do soluto. E a densidade dela é 1,1 grama por ml. Calcule a concentração do sal. Aí, do ácido. Claro que para fazer uma questão como essa, como o cara pediu a concentração em mol por litro, ele vai ter que dar para a gente as massas molares. Então, vamos colocá-las aqui. Pronto, coloquei aqui. Vamos pensar como é que a gente resolve um problema desse, gente. Eu quero calcular a concentração em mol por litro. E aí ele me deu outros dados sobre a solução. Então, quando a gente tem um problema dessa natureza, que é basicamente um problema onde você tem que pegar uma concentração, ó, e transformar em outra, nem sempre essa transformação é fácil. Por quê? Porque uma coisa é o cara te dar, por exemplo, a concentração em gramas por litro e pedir em mol por litro. Aí beleza, porque aí você vai transformar o grama para o mol. O problema é que transformar porcentagem para mol por litro já é um pouco mais complexo.
Então, como que a gente aborda um problema como esse? Se eu quero saber a concentração em mol por litro, o que isso significa em termos práticos? Que eu quero saber quantos mols de HCl há em 1 litro. Faz sentido? Não é isso que eu quero saber? Então vamos imaginar o seguinte: vamos começar o nosso problema imaginando que eu tenho uma garrafinha com a minha solução de HCl e eu vou fazer de conta que a garrafinha tem 1 litro. E eu vou tentar descobrir quantos mols tem aqui dentro. Se eu conseguir, fizer a suposição de que eu estou trabalhando com 1 litro e descobrir aqui quantos mols eu tenho, eu descubro a concentração em mol por litro e acabou a festa. Deu para entender o lance? Tá, por onde a gente vai começar a descobrir? Primeira coisa é descobrir quanto pesa 1 litro. Quanto pesa 1 litro. Por quê? Porque a nossa porcentagem ela está em massa, tá vendo? Ó? Então, se ela está em massa, vamos primeiro descobrir qual a massa da solução que está aqui dentro. E aí eu vou tirar quantos por cento dessa massa, gente? 10, que é a massa de quem? Então, é isso que a gente não pode esquecer. Aqui dentro, nós temos 10% de massa do soluto. Então, qual que é meu truque? Primeiro eu acho a massa total, tiro os 10% e transformo isso em mol. Quer ver? Vamos lá. Primeiro vamos calcular a massa. Para calcular a massa, eu vou usar, obviamente, a densidade da minha solução. Percebe que esse dado aqui, ó, ele é muito importante. Ele está dizendo que cada 1 ml do que está aqui dentro, cada 1 ml do que está aqui dentro, pesa 1,1 G. Então, vê, ó. Matheus, eu achei muito bonita a sua mensagem para sua mãe. Muito. Quase chorei, cara. Verdade. 1 ml de solução. Você fala muito bem, né? Você é muito expressivo na frente da câmera. Achei- Vai virar ator. Ah, não tá focando? E agora? Ela desfoca e foca, gente. É que eu preciso olhar para ela direto. É, mas ela tá ainda, tá? Eu não tô enxergando porra nenhuma. Eu só me vejo assim uma coisa gordinha lá na frente. Pera aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Melhorou? O que será que acontece? Vê se melhorou agora. Puta, ela tá muito estranha mesmo. Quando ela ficar, eu vou tentar ficar mais parado no quadro. Eu vou tentar ficar mais parado no quadro, tá? E vou tentar olhar mais para aí, para vocês. E aí, ó, em 1 ml eu tenho 1,1 grama. Fica de olho aí no grupo, tá, gente? Se começar a dar problema de novo. Em 1.000 ml, por que 1.000 ml? Ué, eu quero saber quanto tem lá dentro de 1 litro. Veja, eu supus que a minha solução tem 1 litro. Você poderia supor o volume que você quiser, contanto que você trabalhe com ele até o final. Então, veja, eu quero saber quanto tem em 1 litro da minha solução. Beleza. Então, vou fazer a conta aqui. A massa vai dar 1.100 gramas, tá? 1.100 gramas. O que que são esses 1.100 gramas? Aqui dentro, pessoal, eu tenho a massa do soluto, que é o HCl, e eu tenho mais água também aqui dentro, porque isso aqui está dissolvido dentro da água. E o que que eu sei agora? Que 10% dessa massa corresponde ao nosso HCl. Agora eu vou usar a porcentagem, ó, tá? Então fica 1.100 gramas
são 100%. Qual é a massa de soluto presente em 10%? Beleza? Achamos a massa de HCl. A massa de soluto. Eu estou usando o termo soluto, tá, gente? 110 gramas. Olha só, pera um pouquinho. Esses 110 gramas estão presentes aqui dentro, não é? Mas a gente não convencionou que aqui dentro tem 1 litro? Então eu acabei de achar a concentração do ácido. A concentração de HCl lá dentro é de 110 gramas por a cada litro. Agora eu faço o quê? Converto isso aqui para mol. Que o exercício pediu ali no exemplo que eu calculasse a concentração em mol por litro. Então o que eu faço? Vou lá, calculo a massa molar e falo que 1 mol de HCl ele tem 36,5 gramas. Quantos mols eu vou ter em 110? Tá? Vai dar uns 2 e pouquinho por aí, quase 3, né? Hã? 3 e pouquinho? É verdade, né? 3, 6, 9, 6, 12, 18. Vai dar 100. Vai dar, eu vou aproximar, tá, gente? 3,01, sei lá. É mentira, não sei quanto que é, tá? Beleza? 3 mols por litro equivale a 110 gramas por litro, que equivale a 10% de concentração. Isso é que é foda de entender. Porque quando você fala 3 mol por litro ou 110 gramas por litro, você está falando a mesma coisa para o HCl, né? Evidentemente. Ou 10%. É a mesma coisa, tá? Professor, e se a concentração fosse porcentagem massa-volume? Se fosse massa-volume, era mais fácil ainda. Por quê? Porque aí eu não precisava fazer a conta com a densidade, tá? Normalmente o exercício, ele te dá a densidade se ele precisar que você transforme uma coisa de volume para massa ou uma coisa de massa para volume. Tá? Deu a densidade, alguma coisa você vai ter que fazer nesse sentido, tá? Isso é considerado um exercício difícil, tá, gente? É difícil. Por exemplo, quando cai numa prova, uma questão como essa, isso é considerado difícil, porque é muita conta para fazer. Beleza? Agora eu vou colocar um outro exemplo de concentração que é o que menos aparece, tá? Peraí, deixa eu só. A câmera tá melhor. Oi! Na verdade, não sei se é a forma mais difícil, mas eu acho que é o mais difícil de você transformar. Porque assim, o que que a gente fez, na verdade, né? A gente pegou uma concentração e transformou em outra. Foi basicamente o que a gente fez. Então, eu acho que essa transformação de porcentagem para mol por litro é foda, tá? Aí tem uma outra que a gente quase não usa, que ela é chamada de concentração em partes por milhão. Milhão. Concentração em partes por milhão, pessoal, ela tem uma abreviaçãozinha ppm. Então o cara fala, concentração de tal fulaninho é 10 ppm. É sempre assim. O que que é parte por milhão? A ideia, gente, é muito semelhante à da porcentagem. Só que a diferença é que na porcentagem eu expresso quanto tem em 100, aqui eu vou expressar quanto tem em 1 milhão. Então, como que a gente define essa concentração? São partes do soluto em 1 milhão de partes, tá?
de solução. Em vez de você expressar, por exemplo, quanto tem em 100 gramas de solução, você vai expressar quanto tem em 1 milhão. Em vez de você expressar quanto tem de soluto em 100 ml, você vai expressar em 1 milhão de ml. É sempre para 1 milhão em vez de ser por 100. Agora, tem várias coisas que a gente precisa pensar aqui. Acho que a mais importante é por que que alguém inventa uma concentração que tem que te dizer quanto tem em 1 milhão? Tipo, por quê? Né? Tipo, qual que é a lógica? A lógica, gente, é que tem algumas substâncias que a gente lida no nosso dia a dia, principalmente poluentes. Poluentes atmosféricos, alguns poluentes que são metal pesado, que vem da indústria. São substâncias tão tóxicas que se eles estiverem numa quantidade muito pequenininha no ambiente, já dá problema. Então, a concentração em ppm ela é feita para expressar concentrações que são muito, 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 muito pequenas. Eu vou dar só um exemplo do que é uma coisa pequena dentro desse universo. Imagina que você está lendo e aí você lê exatamente isso aqui, ó. Concentração de chumbo na água. Concentração de chumbo na água, 200 ppm. Imagina que você está lendo isso aqui, lá no exercício. Sei o quê, teve uma atividade humana lá no lago, e os caras derrubaram o efluente industrial, e a água está contaminada com chumbo, na concentração de 200 ppm MV. Vamos traduzir o que significa isso, tá? Gente, primeira coisa, MV aqui você já entende o que é. Significa, quando eu expresso a concentração em MV, aí vale tanto para porcentagem como para ppms. O primeiro aqui é a massa do soluto, e isso aqui é o volume da solução. Então, quando eu olho para uma concentração assim, o que que eu entendo? Que eu tenho 200 gramas de chumbo dissolvidos em 1 milhão de ml de solução. Isso significa dizer que a concentração é 200 ppm. Só que, gente, faz uma reflexão bem rápida aqui. Quanto que é 1 milhão de ml? 1 milhão de ml, se você fizer a transformação para litros, você vai ter 1.000 litros. Então, olha como a gente está falando de uma concentração pequena. Você está dizendo que o cara tem lá dentro 200 gramas de uma coisa dissolvidas numa caixa d'água. Isso aqui é uma caixa d'água, tá? Ou se você quiser também mudar isso aqui para metro cúbico, ó. Oi. Isso, você pode escrever, isso é uma coisa importante, né? Porque assim, quando tem massa, você sabe que a unidade é a mesma. Quando você for colocar massa, volume, aqui é grama, e aí você tem que ter a unidade equivalente do grama no volume, que é o ml. Ou então você pode colocar aqui quilograma e litro, tá? Então, entende como é uma concentração pequena? Imagina, você tem 200 gramas, imagina você pegando 200 gramas de uma coisa e dissolvendo dentro de uma caixa d'água. Então, a gente está falando de soluções com concentrações muito pequenas, tá? Aí o cara pode fazer a mesma coisa que ele fez ali, ó. Ele te dá a concentração em ppm e pede para você transformar em mol por litro, por exemplo, tá? Vamos fazer um exemplinho aqui, para a gente pegar bem isso. Alguém tá com uma tabela periódica na mão aí? Deixa eu ver aqui. Queria ver a massa do mercúrio. Eu acho que o mercúrio é 200, não é? Procura para mim aí, gente. Vê se o HG, ele tá no meio da tabela aí. É 200? Tá.
Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Exemplo. Vamos transformar de novo de ppm, só que agora de ppm para mol por litro, tá? Exemplo. Qual a concentração em mol por litro, vírgula, em mol por litro de uma solução 10 ppm mv de mercúrio, dado Hg 200 gramas por mol. Pronto. Dá uma pensadinha aí. Eu quero pegar uma concentração 10 ppm, só que é mv, tá? mv. Massa-volume. Então, aquilo que a Sara falou. Se é massa-volume, gente, o que que você pode fazer? Você pode armar uma regra de 3, onde isso esteja em gramas e o volume em ml, tá? Então, o que que eu faço? Bom, primeiro, como eu quero a concentração em mol por litro, o que eu tenho que fazer é responder de novo essa pergunta aqui, ó. Quantos mols tem em 1 litro da solução? Não é isso? Então, eu vou começar fazendo essa regra de 3. O que que o cara me diz numa informação? Que eu tenho 10 gramas de mercúrio, 10 ppm. Então, são 10 gramas em 10 elevado a sexta ml. Se você quiser, pessoal, como você já sabe que você quer a concentração por litro, você já pode colocar isso aqui em litro, ó, se quiser. Mas não precisa. Deixa em ml também. Tá, então se eu tenho 10 gramas em 10 a sexta mililitros, quantos gramas eu vou ter em 1 litro? Como eu estou trabalhando com mililitro, eu coloquei aqui 1 litro em ml. Tá? Gente, consegue enxergar que daqui, ó, para cá, dividiu por 1.000? Dividiu por 10 a terceira? Então, se daqui de cima para baixo dividiu por 10 a terceira, daqui para cá eu vou dividir por 10 a terceira também. Então, a massa, ela vai ficar 10 sobre 10 a terceira. Isso em gramas, né? Então, isso aqui vai dar massa igual a 10 elevado a menos 2G. Olha lá, tá? Essa massa aqui, gente, ela está presente aonde? Em 1 litro. Como eu quero a concentração em mol por litro, o próximo passo é pegar isso aqui agora e passar para mol. Então, vamos ver. 1 mol de Hg ele pesa 200 gramas, assim como N mols vão pesar 10 a menos 2. Para esse lado. Então, N vai ficar N igual a 1 vezes 10 a menos 2 sobre 2 vezes 10 ao quadrado. Perdão? Dá 0,5, 10 a menos 4, né? N igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Viu como deu pequenininho o mol? Pode deixar assim, ou se quiser, 5, 10 a menos 5. Agora, gente, esse número de mols não é o número de mols que está dentro de 1 litro?
que eu fiz? Primeiro eu achei a massa contida em 1 litro, depois eu passei a massa contida em 1 litro para mols. Cheguei aqui. Então a nossa concentração é essa, ó. 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Mol por litro. Vou colocar mais um exemplo, tá? E aí a gente pode fazer os exercícios. Só mais uma continuaçãozinha dele aqui, ó. Para a gente aproveitar o exemplo anterior. Ele podia ter feito essa pergunta direto também, tá? Essa daqui, ó. Aqui na pergunta que a gente fez, a gente quis descobrir qual a concentração em mol por litro, certo? O que ele poderia eventualmente também perguntar? Ao invés de ele querer que você expresse a concentração em mol por litro, ele pode falar, calcule a concentração, calcule o número de átomos que tem dentro de 1 litro. Então, o que você faria, né? Se você tivesse que responder uma questão como essa? Você teria que primeiro desenvolver tudo isso aqui até chegar aqui. Calculou a concentração em mol por litro. Depois você pega esse número e faz o que com ele? Multiplica por 6, 10 a 23. Porque isso aqui não é o número de mols. Mols. Isso não é o número de pacotes. Cada pacote desse aqui tem 6, 10 a 23. Então, por exemplo, se eu quisesse responder esta pergunta, eu faria uma outra regra de 3, ó. Falaria assim, que 1 mol de mercúrio contém 6, 10 a 23 átomos. Átomos. Aí, 5, 10 a menos 5, tá? N. Olha lá. Vai dar 30, 10 a 18, né? 30, 10 a 18. Ou 3, 10 a 19, se quiser. 9 átomos. É assim, gente, é conta, conta, não tem quase nada de teoria mesmo, é só conta, tá? Tem um pouquinho de paciência mesmo. Quem já terminou de copiar, já pode ir abrindo a apostila para a gente começar a fazer os nossos, tá? Então tá na 8.1, beleza? 8.1. Nessa primeira parte de soluções, está escrito aí soluções 1, só tem exercício de concentração, tá? Depois, na segunda parte do assunto, vai vir outros conteúdos que também são relacionados à concentração, tá? Diluição, titulação, tá? Por aí fora. Gente, esse café tá horrível hoje. Nossa. E foi feito hoje, né? Não é. Esse saco tá fedendo, aquela máquina tá fedendo. Vocês já chegaram perto dela pra vocês verem? É o bebedouro que tá fedendo? Mas o que vocês estão fazendo lá, gente? No Bebs. Tem que lavar, né? Não pode jogar comida no bebedouro. Não, sei lá, uai. Quem faz isso? Não sei, eu também nunca vi. 81.
Preparem as munhecas aí, tá, gente? É conta pra cacete. É conta pra caramba, tá? Os primeiros, o 1, 2 e o 3, são mais assim, conceituais. Depois os outros vêm mesmo de vestibular, tá? Questão número 1. Uma solução foi preparada utilizando-se 25 gramas de um sal em 500 gramas de água. Então, já vou escrever aqui, ó. Massa do soluto, 25 gramas, 35, perdão. E a massa de solvente, que é água, 500 gramas. Tá bom? Ah, ô, gente, tá faltando uma informação nesse exercício, perdão. Escreve no cantinho aí do caderno, onde vocês puderem, que a massa molar do sal é 140 gramas por mol, tá? Isso eu esqueci de colocar no exercício aí. Aí ele fala o seguinte: admitindo que o volume da solução seja de meio litro, 500 ml, ele pede a densidade, a concentração comum, a porcentagem, desculpa, a molaridade, que é a concentração em mols por litro, e depois a porcentagem em massa, tá? Então vamos lá, vamos começar calculando a densidade. Como eu falei para vocês, pessoal, eu vou evitar o máximo possível usar a fórmula, tá? Até mesmo quando a gente precisa trabalhar com a densidade, eu particularmente prefiro trabalhar com regra de 3. Se vocês gostam de fórmula, não tem problema, dá na mesma, tá? O que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte: se eu quero a densidade, significa que eu quero saber quantos gramas por ml pesa a minha solução. Quantos gramas por ml pesa a minha solução, tá? Bom, eu sei que em 500 ml de solução, eu tenho quanto de massa? 535. Isso. Entendem que quando você calcula a densidade, você está pegando a massa de tudo e dividindo pelo volume, tá? Quantos gramas vai ter em cada ml? Entendeu? Se daqui para cá, ó, eu estou dividindo por 500, né? Se eu estou querendo calcular o volume em ml aqui por ml, são 500. Então, daqui para cá, eu divido por 500. Fechou? Então, vai dar 535 dividido por 500. Deve dar 1,07, eu acho. É o 7, né? Aqui embaixo. 1,07 gramas dentro de 1 ml. Dentro de 1 ml, né? Gente, esse valor aqui, ó, ele já é o valor da densidade por ml, ó. Tá? 1,07 grama. Vocês viram que a densidade está bem próxima da água, né? Por que será que ela está tão próxima da água? Porque a solução é muito diluída, muito fraquinha, né? Você colocar 35 gramas de uma coisa em 500 de água, você tem praticamente água pura. Não é bem assim, né? A gente vai ver que não é bem assim. Por exemplo, isso aqui, ó, só para você sentir, um, isso aqui, se você tirar o pH disso aqui, dá negativo. Você sentir como é ácido isso. É muito ácido, mas muito ácido. Vocês vão ver a concentração dele como é ácido. Vamos lá, agora eu quero a concentração em como a concentração comum. Quando eu quero calcular a concentração comum, o que eu estou querendo descobrir? Quantos gramas tem em 1 litro? Só que toma cuidado, porque aqui eu quero saber quantos gramas do soluto tem em 1 litro. Ó,
Em 500 ml de solução, em 500 ml de solução, eu tenho 35 gramas de soluto. Vê, em 500 ml eu tenho 35. Quanto eu vou ter de soluto em 1 litro? Entenderam? A concentração é em gramas por litro, então você põe 1 litro aqui, tá? Vai dar 70 gramas por litro. 70 gramas por litro. Aumentei um pouquinho a temperatura, tá? Vamos ver se melhora. Agora ele quer a concentração em mol por litro, que é a molaridade. Concentração em mol por litro. Bom, quando eu quero saber a concentração em mol por litro, significa que eu quero saber quantos mols eu tenho a cada 1 litro. Como a gente acabou de descobrir aqui em cima a concentração em gramas por litro, o que eu preciso agora é só passar isso aqui para mol. Bom, por isso que precisava da massa molar do sal. Ó, 140 gramas, 1 mol de soluto. 70 gramas, X mols, ou N mols, tá? O N vai dar meio mol. Meio mol por litro, tá bom? É, deu pH quase zero. Deu super alto o pH. Tá? Depois, quando a gente for aprender a calcular pH, eu vou mostrar para vocês como é que a gente transforma isso em pH. Tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais. Ah, tem a porcentagem em massa. Porcentagem em massa. Gente, a porcentagem em massa também a gente resolve com regrinhas de 3. É só pensar o seguinte, ó. A massa inteira da solução é 535, que seria a massa do soluto mais a do solvente. Ele quer saber a porcentagem disso aqui, ó, tá? Ele não vai caber, então vou fazer aqui. D, porcentagem em massa. 535 está para 100%. 35, porque eu estou calculando a porcentagem do soluto, tá? Da X. Vezes 100, tá? Colinha, colinha, colinha. 35 sobre 535. Dá 0, tá errado isso aqui. Fiz a conta errada. 35 dividido por 535. Agora sim. 6,5. Aproximadamente, tá? Por cento. Isso aqui vai dar 0,065, mais ou menos, multiplicado por 100, dá a porcentagem em massa. Tá?
certo? 2. 2 também tem umas continhas bem chata. Uma solução é formada por 115 gramas de etanol, ele deu a formulinha do etanol, e 180 gramas de água. Calcule o título em massa dessa solução. Dá uma grifadinha nessa coisa. Fala. Borrou de novo? Borrou de novo? E agora? Deixa eu avisar a Aninha, depois para ela ver o que aconteceu nessa câmera. Aí. Vamos ver se agora melhora um pouquinho. Melhorou? Vamos ver. Vamos ver se agora melhora. Esqueci o caderno aqui. Questão 2. Então vamos lá, gente. Ele colocou 115 gramas de etanol. Provavelmente é o soluto, né? Massa do soluto, 115 gramas. E a massa do solvente, 180. Aí o maluco pergunta uma coisa esquisita. Pelo menos a gente não viu aqui em aula ainda, tá? Que é o tal do título, né? Ele fala assim, ó, calcule o título em massa. Gente, sabe o que significa título em massa? Título é uma forma de você expressar a porcentagem sem ser porcentagem. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó, no item D que nós acabamos de fazer no exercício anterior. Aqui, essa conta aqui, ó, ela vai dar 0,065. Essa aqui, ó. Quando eu faço essa conta aqui, ela vai dar 0,065. Quando eu multiplico isso por 100, eu encontro a porcentagem. Então, essa conta aqui, que é basicamente a razão entre o que tem de soluto e o que tem da solução, isso é título. Isso aqui é chamado de título em massa. Então, ó, só uma dica, porque esse tipo de vocabulário não é cobrado em muitos vestibulares. Por exemplo, nos vestibulares mais famosos, essa palavra pouquíssimo aparece. Agora, se você vai prestar um vestibular mais específico, pode aparecer essa palavra título. Então, guarda que título, gente, é sinônimo de fração. Sempre que você ouvir a palavra título, porque eu estou falando sempre pelo seguinte, porque eventualmente o cara pode cobrar título em massa, título em volume, título em mol. Ele pode cobrar do que ele quiser. Agora, lembre que título é sinônimo de fração. Então, quando o cara pergunta para mim assim, calcula o título em massa, é simplesmente para fazer essa conta aqui, ó. É a massa do soluto sobre a massa total, tá? É a mesma coisa que porcentagem, só que escrita de forma absoluta, né? Então fica a gente representa o título assim, ó. Opa. Sabe aquela letrinha que a gente usa na física para calcular trabalho? Tem alguns cadernos que usam essa letra para calcular trabalho, ó, lá na física, né? Aqui a gente vai usar ela para representar o título. Então o título é simplesmente isso.
35, não, 35 não. 115, eu tô com o exercício anterior, dividido por 295, tá bom? Então, ó, peguei a massa do soluto e dividi pela massa total, ó. 295 é o valor da massa do soluto mais a do solvente, tá? E depois que eu multiplico o título por 100, ele vira porcentagem. 115 dividido por 295, 0,39 aproximadamente. 0,39. Ô, gente, e aí uma coisa também, detalhezinho. O título, ele nunca vai vir com unidade. Diferente da porcentagem, que vem com porcento, né? Se bem que porcento não é unidade também. Isso aqui vem em número só. Porque você está dividindo duas massas. Então, você está dividindo números de mesma unidade. Isso aqui vem sem unidade. Tá? Se eu ver se vocês entenderam isso que eu falei. Vamos ver. Se o título de álcool é 0,39, quanto daria se eu calculasse o título do solvente? Esse aqui é o título do soluto. Esse aqui é o título do soluto. Quanto teria que dar o título do solvente? 0,61. Se você fizer a conta com a água, então você pega 180 e divide por isso tudo, vai dar o complemento disso aqui para dar 1, né? Tá? O título do solvente, ele é complementar ao do soluto. Título do solvente, ele vai ser 0,61, tá? É aquilo que o professor de matemática sempre fala, né? Que a soma das partes tem que dar o todo. Então, se você pegar o título do soluto mais o título do solvente, vai ter que dar o inteiro, tá? Não cai muito, viu, gente? Eu coloquei aqui, mais para a gente gerar essa discussão, para que vocês tenham isso registrado, mas é difícil cair. Aí na B, aí começam umas outras contas chatas, cara. Na B. Sabendo que a densidade da água e do álcool são, respectivamente, 1 e 0,8, então ele deu as densidades, 1 e 0,8, calcule o título em volume. Calcule o título em volume. E aí? O que a gente teria que fazer? Fala. Soluto. Se ele não fala nada, se ele não quer. Se ele fala assim, calcule o título em massa da solução. Ele está. Leia-se soluto. Tá? Quando ele quiser o da água especificamente, ele fala. Tá? A resposta mesmo seria essa. E aí, que fatiamos? O que a gente faz para calcular o título em volumes? Acho que a melhor coisa é transformar tudo em volume, né? Tem muito o que fazer. Tem uma parte boa aqui que a gente não vai ter que fazer tanta conta. Como o nosso solvente é água e a densidade da água é 1, então eu já posso dizer que 180 gramas de solvente equivalem sim a 180 ml. O que nós vamos ter que trabalhar é com o álcool. Vamos descobrir quanto que vale os ml do álcool. Então fica 0,8 gramas de soluto estão contidos em 1 ml. De onde eu tirei isso? Do exercício, do enunciado, isso. Ó, ficou assim, ó, gente. 0,8 gramas do soluto estão para 1 ml. Isso aqui veio do exercício, tá? Assim como 115 gramas, que é o que eu tenho, tem o volume V. 146,75. Eu vou colocar 0,8, tá? Para ficar só com uma casa depois da vírgula.
Então, agora o que eu tenho? Mudou. Antes eu tinha 115 de álcool, 180 de água, né? Em massa. Quando eu transformo tudo para volume, o 180 de água continua 180, e aqueles 115 gramas de álcool vão estar em 146,8 de volume, tá? Agora eu vou calcular o título. Título em volume. Que conta que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume do álcool, que é o 146,8, e dividir por quanto? Pelo total. Eu vou pegar o volume total, é o 180 mais 146,8, que dá 323,8, eu acho que é isso. 326, desculpa. Não, tá errado, né? Oi, é 43? Eu anotei errado. 3,6? O quê? Ah, tá bom, tá. Só vou colocar aqui. Então aqui também tá errado, né? É assim? Olha que conta horrível, gente. Ainda bem que não cai assim, tá? Muito, muito, muito difícil cair assim. Vai dar 143,8. Opa, dividido por 323,8. Deu ali um 0,44. 0,44. Isso do soluto, né? Isso seria o título do álcool. E o título do solvente seria 0,54. Vou colocar só aqui, tá? Para complementar. O título do solvente seria 0,54. Quer que eu vá mais para o outro lado? Aqui, ó. Não sei se fica melhor para vocês copiarem, ó. Aí, no item C, ele vem com uma outra novidade aqui. Ele mudou o nome também. Quais as frações molares, ou em mol, de etanol e de água? Quais as frações em mol de álcool e água? Ô, gente, isso é claro para vocês? Fração em mol? O que a gente vai ter que fazer, então? Isso. Tudo em mol e faz a mesma conta que eu fiz nas outras. Pega o mol de uma coisa e divide pelo total. Só que observa só um detalhe, tá? Nesse caso ele mudou o nome. Em vez de ele falar título em mol, ele falou fração em mol, tá? Mas é a mesma coisa. Então vamos lá, fração em mols. Primeiro precisa transformar as coisas para mol, né? Então vamos lá. Gente, como eu vou ter que passar para mol, é claro que eu vou precisar da massa molar. Não tem muito o que fazer. Esse aqui é a molécula de etanol. É exatamente a molécula que o exercício deu para gente. Eu vou calcular a massa molar dela, tá bem? Então fica 2 vezes o carbono. Oi? Então, mas tem um OH lá do ladinho, não tem um Hzinho do lado? Eu só juntei. Eu só juntei aqui. Tá? Mais. Então, ó, isso aqui é o etanol, o carbono, perdão, 2 vezes 12, mais 6 vezes os hidrogênios, mais uma vez o oxigênio, 16. Tá bom? Vai dar 46, né? Que vai dar 24, 30, 46 gramas por mol. Tá? Agora eu vou pegar isso e trazer para mol ali o valor que ele me deu. 1 mol de etanol,
1 mol de etanol equivale a 46 gramas. Só que dentro do negócio ali, perdão, ele usou 115 gramas. Então, N mols de etanol, 115 G. 92, deve dar uns 2,3 por aí. É? Ó, deu certinho, que bom. Deu certinho mesmo. Dá. Então, isso aqui, gente, é o N do etanol. É o N do etanol, 2,5 mols. Tá bom? Agora, o que que eu faço com isso? Calculei lá o número de mols de etanol. Vamos fazer o da água. Só que o da água, gente, vê se vocês concordam. O da água a gente não precisa fazer muita conta, não. Vocês lembram que a massa molar da água é 18 gramas por mol? Quantos gramas o cara usou de água no negócio? 180. Então vê se todo mundo concorda que isso aqui dá 10 mols. Isso aqui dá 10 mols de água. Ó, número de mols da água são 10 mols. Pronto. Agora o que que eu vou fazer? Como eu quero a fração em mols, eu vou representar a fração em mols assim, ó, F.m, tá? F.m. Fração em mols vai ser o número de mols do etanol sobre o número de mols total. Oi. Isso. Então eu vou primeiro calcular o do etanol. E aí depois eu calculo da água. 2. É. Porque também tem uma coisa, né, gente? Assim como no título, a soma das frações vai ter que dar 1. Na hora que eu calcular uma delas, a outra sai. Aqui vai ficar assim, ó. Fração molar do etanol. Do etanol. Vai dar 2,5, que é o número de mols só dele, dividido pelo número de mols de todo mundo, que é 12,5. Aham. 12 dá 5, né? Dá 1,5. 1,5. Tá bom? 1 sobre 1/5. Isso é a fração molar. Pode deixar em fração, pode colocar em número com vírgula. Se você quiser falar que a fração é 0,2, também serve. Tá? E a fração de água? O que falta para um inteiro? Se isso aqui é uma fração 1/5, quanto falta para um inteiro? Ou para 5/5? 4/5. Então, de cara, você já sai com a fração da água também. A OFM da água. FM da água, 4/5. Tá? A fração molar, a gente usa ela raramente também, mas usa um pouquinho mais, por exemplo, quando você precisa calcular a porcentagem de um gás, uma pressão parcial, tá? Mas o título, puta, usa bem pouco, tá? E tem umas 2 ou 3 unidades, pessoal, que eu nem estou colocando para vocês, porque elas já não são mais usadas, tá? Umas unidades mais antigonas. Nossa, cada gole tá pior. Yes. Bom, passados esses 2 exercícios que são muito chatos, agora a gente começa com os exercícios que são mais chatos. Que agora começam os mais difíceis. Porque até aqui, o que que aconteceu, né? Não estou dizendo que o que a gente fez foi fácil, mas até aqui o que a gente simplesmente trabalhou é montar cálculo de concentração. O que vai começar a acontecer agora é que os caras vão inserir dentro do exercício alguma historinha. E, gente, tem historinha, vocês sabem disso, tem historinha que você lê e pula no vestibular. Você começa a ler lá, você fala, ih, cara, isso aqui não vai dar nada. Não façam isso em questão de concentração. Não vale a pena pular a historinha. Porque provavelmente na historinha vai ter alguma coisa que você vai usar no cálculo. Então fica bem ligado nisso, tá?
Vocês vão perceber aqui, pelos exercícios que eu coloquei, como tem historinha, tá? No 3, ele fala assim: certo medicamento pediátrico, comercializado na forma de líquido, apresenta a seguinte indicação: crianças, a dose pediátrica é de 1 gota por quilograma no intervalo de 6 horas entre cada administração. Então, o médico receitou lá um medicamento para a criança, que é, um, é 1 gota para cada quilograma. Então, o cara vai calcular quantas gotinhas a criança vai tomar pelo peso dela. Isso é uma coisa super comum em pediatria, né? Você vai lá, pesa a criancinha e pelo valor de massa dela, o médico vai receitar o xarope, o que quer que seja. Ah, beleza. Não exceda 4 administrações de doses em um período de 24 horas. Claro, você tem que dar de 6 em 6 horas. Tá aí. Beleza. Sabendo que cada ml, que são 16 gotas, contém 200 miligramas do medicamento, determine os seguintes grandezas. Então ele fala assim, ó, em cada 1 ml de medicamento, que são 16 gotas, a criança está ingerindo 200 miligramas do princípio ativo. O que acontece, né, gente? É, dentro do contexto dos exercícios que envolvem esse assunto, toma muito cuidado, porque quando ele usa o termo medicamento, ele está se referindo ao quê? A uma solução. Medicamento é uma solução. Dentro da solução, eu tenho uma substância que faz o efeito. Que aqui ele chamou de medicamento, mas na verdade é o princípio ativo. Tá? Então, tipo assim, cada vez que o cara toma 1 ml, ele está ingerindo, dissolvido dentro desse ml, 200 miligramas. Então, isso aqui é uma concentração. Então, por exemplo, você vai lá comprar o medicamento na farmácia, vai estar escrito assim, ó, 200 miligramas por ml, tá? É isso aqui. Aí ele continua. Ele quer saber, primeiro, qual é o volume máximo que uma criança de 20 quilos pode ingerir em cada administração. Então, eu quero saber o seguinte: eu vou dar uma dose para a criança. Chegou a hora de eu dar a dose para a criança. Eu preciso pegar o medicamento e gotejar uma colherinha e alguma coisa, e a criança tem 20 quilos. 20 quilogramas. Quanto que eu tenho que dar de medicamento para essa criança? Bom, se cada quilograma precisa de 1 gota, porque também tem isso, é claro que o que eu vou falar é meio bizarro, mas quando a criança tomar o remédio, o que vai acontecer com o remédio? Ele vai se espalhar pela criança. Então é como se você estivesse produzindo uma solução dentro da criança. E aí, dentro da criança, tem que ter 1 gota a cada quilo. Então, para uma criança de 20 quilogramas, eu tenho 20 gotas. Cada vez que eu for dar gotinha, cada vez que eu for dar um remédio, eu tenho que dar 20 gotas para ela. Ao ingerir 20 gotas, aí vem a pergunta, ó. Qual é o volume máximo que essa criança pode ingerir? Tá? Bom, se cada 1 ml que você ingere, você está ingerindo 16 gotas, quantos ml você vai ingerir para 20? Tá bom? Vai dar 1,25, né? É isso? Hã? É um arrombado, né? É um arrombado. Não, cara. Ih, agora ele. Jura? Aqui? Não.
Ué, aê. Agora vai melhorar, tá, gente? Aquela hora eu achei que tivesse melhorado, não funcionou. Ele não fez o tic-tac. Tá bom, e agora o que que eu... Acabou, né? Agora o 2. Desculpa. O item B. Qual é a massa máxima em miligramas que essa criança pode ingerir em 24 horas? Então, ó, cuidado, pessoal, porque tem uma outra coisinha na questão. No item A, ele pergunta assim: qual é o volume que a criança toma por administração, por dose? No item B, ele quer saber quantos miligramas de medicamento a criança ingere por dia. Oi, não deu 1,25 essa conta? Isso aqui é por dose. Porque assim, ele fala assim, são uma gota por quilo, entendeu? Então isso é por dose. Então, eu vou escrever aqui, ó, dose, por dose, tá? Agora eu vou fazer por dia. Gente, vamos lá. O cara toma 20 gotas por vez. Toma 4 vezes por dia. Então o cara toma quantas gotas por dia? 80. Isso, 80. Né? Ele toma 20 por vez. Cada 6 horas, 20. 20, 20, 20. Então vamos fazer uma conta com os 80 gramas, com os 80 gotas, perdão. Olha o que eu vou fazer. Ele fala lá no exercício que cada ml equivale 16 gotas tem 200 miligramas do princípio ativo. Então eu vou dizer que quando ele ingere 16 gotas de medicamento, ele está ingerindo 200 miligramas de princípio ativo. De princípio ativo. Para ingerir um dia, ele vai precisar de 80 gotas. Isso aqui vai dar uma massa M, tá? Peraí que eu fiz conta errada. Por que que tá certo? São 4, né? Ah, não, tá certo, é verdade, tá certo. Eu dei uma bugada monstro agora aqui, nossa senhora. Então, ó, daqui para cá, a gente, multiplicou por 5. Então, daqui para cá vai multiplicar por 5. Então, a massa vai ser 1.000 miligramas. 1.000 miligramas, tá? Ou 1 grama, se você preferir. 1 grama também, portanto, faz aquele... Ah, então, acho assim. Só miligrama mesmo, tá? Observa uma coisa, esse exercício é um exercício discursivo, certo? Mas ele poderia muito bem ser um exercício de múltipla escolha. Poderia ter perguntado isso, ó, qual é a massa que a criança ingere ao longo de um dia? Oi, se ele pedisse o volume, aí eu ficaria 5 ml, né? Porque se 16 gotas dá 1 ml, 25, 80 gotas daria 5 ml. Isso. Ele podia ter pedido isso também, o volume, né? Tá? Questão 4. Da 4 para baixo, gente, até a 8, até a 6, são as que são questões do Enem, tá? Eu fiz questão de colocar essas 3 questões porque elas têm um grau de dificuldade muito parecido, né? Para você ver mais ou menos como que o Enem cobra esse assunto. Questão número 4, gente. 3, perdão. 3. Certo. Ah, não, já foi a 3, né? 4. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice
conhecido como DL50, que significa dose letal mediana. Deixa eu só explicar como funciona isso. Imagina que, por exemplo, uma indústria farmacêutica ela está projetando um medicamento, sei lá, para alguma coisa. E, obviamente, quando eles vão lançar um medicamento no mercado, eles precisam colocar todas as indicações na bula. Efeito colateral, o que que pode tomar junto, o que que não pode tomar junto, tem todas aquelas informações. E uma das informações que tem lá na bula é o que eles chamam de dose letal, que é a dose que você não pode ultrapassar, porque você corre o risco, literalmente, de morrer. Toda substância tem uma dose letal, até água, só para você sentir. Essa pessoa pode morrer de tanto tomar água. A questão é que, como é que os caras medem essa porra? Como que os caras descobrem qual é a dose letal? Eles pegam uma amostra de cobaias, normalmente é camundongo, tá? Um hamster, e aplicam uma dose. Eles pegam, por exemplo, uma população de 100 hamsters e aplicam uma dose e anotam quantos morrem. Ah, então com essa dose morreu 10. Aí eles vão lá e aumentam a dose. Eles vão aumentando a dose até morrer mais da metade. Quando morre 51%, eles fixam aquilo como dose letal. E essa dose é calculada para o ser humano. Porque, obviamente, você não vai fazer experiência com gente. Com rato já é foda, né? Com gente não se fala. Então, o que que é a dose letal? É uma dose de qualquer substância que mata 50% de uma determinada população de laboratório, uma população de cobaia, de alguma coisa, tá? Isso é feito cotidianamente com a indústria farmacêutica. Qualquer coisa que os caras vão lançar no mercado, eles precisam, infelizmente, fazer essa medida. Então tem toda uma discussão bioética sobre o uso de cobaias, enfim, né, um assunto mais delicado. Então é basicamente sobre isso que fala o exercício. Ele vai explicar aqui, ó. Essa dose letal, ela representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata metade desses indivíduos. E ela é normalmente medida utilizando-se ratos como cobaia. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois, ao se extrapolar os dados obtidos no uso da cobaia, pode-se determinar um nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos na forma segura pelas pessoas. Então, nesse caso, ele está medindo alimento contaminado. É sobre isso. Contaminado com o quê? Aí ele vem agora falar. O quadro abaixo apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade é miligrama por quilograma. Indica a massa de substância ingerida pela massa da cobaia. Então, por exemplo, para o primeiro pesticida, a dose letal é de 50 miligramas por quilograma. Então, por exemplo, se uma cobaia tiver dentro dela acima de 70 miligramas por quilograma, ela está com a dose letal. Ela provavelmente vai morrer. Aí, para os outros pesticidas, a dose letal é bem maior, tá vendo? Um deles é 1.000 e o outro é 3.100. Tá bom, gente? Só um parênteses aqui, que vocês vão ser futuros médicos. Quanto maior é a dose letal, menos perigoso é o medicamento. Entendem isso? Quanto mais, quanto maior for a dose que você tem que tomar para ter um efeito horrível, menos perigoso é o remédio. Então, remédios que são muito tóxicos, eles têm doses letais muito baixinhas. Se extrapolar um pouquinho, você já está com problema, entendeu? Continuando. 60, agora ele vai fazer um experimento, ele vai fazer a medida da dose letal. Olha que foda. 60 ratos com massas de 200 gramas cada um foram divididos em 3 grupos de 20. Então vamos começar a desenhar isso aqui. O cara pegou 20 ratinhos, 20 ratinhos, 20 ratinhos, tá? Cada ratinho tem a massa de 200 gramas. Ele dividiu esses ratinhos em 3 grupos de 20. Você já deve imaginar o que ele vai fazer, né? O que vocês acham que ele vai fazer? Por que vocês acham? Vamos tentar prever o exercício antes de ler ele. Por que vocês acham que ele dividiu os ratinhos em 3 grupos?
3 pesticidas. Então, o que que você acha que ele vai fazer com os ratinhos? Ele vai meter um pesticida em cada ratinho, em cada grupo, e ver quem morre. Só que ele vai escolher. A cara da Sara tá. Calma, calma. É muita crueldade, né? Então, só que o que ele vai fazer? Ele vai escolher um pesticida e dar aqui, vai outro aqui e outro aqui. Provavelmente é isso. Ele vai perguntar quem morreu, quem não morreu, alguma coisa do tipo. Continuando. Olha lá, 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um pesticida, na concentração de 3 miligramas por grama de ração, foram administradas para cada grupo. Então, o que ele fez? Ele deu ração, ração, ração. As 3 rações estavam contaminadas. Qual que era a concentração do pesticida na ração? 3 miligramas por grama de ração. Oh, Deus. Pronto. Ele deu para os ratinhos comer. Ah, outra coisa que ele deu. Cada ratinho consumiu 100 gramas de ração por rato. Quando eu fazia faculdade, o prédio que eu estudava era do lado do criadouro deles. A gente ia lá, assim, você escutava lá no fundinho eles. Bonitinhos. Tudo albininho também. Tudo de olhinho rosa. Tinha alguns cinzinhas lá, mas era pouco. Aí vem a pergunta: qual grupo ou quais grupos terão essa mortalidade de 10 mínima, né, de 10 ratos? Ou seja, em qual dos grupos a gente atingiu a dose letal? Ô, gente, qual que é o lance da questão? Primeiro é entender todo esse processo, né, que não é fácil. Vocês viram que a historinha é longa. Segundo é eu tentar organizar os dados para descobrir o que eu preciso calcular. Se a pergunta do exercício é quem morreu ou quem atingiu a dose letal, a primeira coisa que eu tenho que olhar é para como essa dose letal está na tabela. Se vocês olharem na tabela, a dose letal ela está em miligramas, ela está em miligramas por quilograma de cobaia. Tudo bem? Então, o que que a gente precisa fazer? Eu preciso fazer a conta. Graças a Deus, não sei se vocês perceberam, nesse ponto ele foi bonzinho. Por quê? Ele intoxicou as rações com a mesma concentração, tá vendo? Só que cada uma de um pesticida diferente. Então, a hora que eu fizer a conta para uma, eu faço para as 3. Então, eu vou ter que fazer uma conta só. Mas o que que eu preciso descobrir? Quando cada ratinho comer essa ração, quantos miligramas de pesticida vai estar dentro de 1 quilo? Eu preciso descobrir isso aqui, ó, para cada um dos grupos e comparar com a tabela, tá? Beleza. Vamos lá. Quanto cada rato ingeriu de veneno? Todo mundo consegue enxergar isso? Ó, quanto cada ratinho consumiu de veneno? Se ele consumiu 3 miligramas em cada grama de ração, mas ele comeu 100 gramas de ração, então ele ingeriu 300 miligramas. Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Massa de pesticida ingerido por rato, por rato. Bom, são 3 miligramas de pesticida para cada 1 grama de ração. Quantos gramas de pesticida cada ratinho come se ele ingerir 100 gramas?
O que eu achei só estranho nessa questão não tem nada a ver com a questão, tá, gente? É que, mano, o rato de 200 gramas, ele come metade do peso dele, cara. Vocês repararam isso? Eu achei meio foda isso. Mas, bom, enfim. Ó, aqui vai dar 300 miligramas por ratinho. Por rato. Só que, gente, graças a Deus, né? O rato não pesa 1 quilo. Ele pesa 200 miligramas. Só que na tabela, a informação tá por quilo. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Quantos miligramas esse rato teria se ele tivesse 1 quilo? Quantos miligramas de veneno ele teria? Porque o que que acontece? Em 200 gramas de rato, em 200 gramas de rato, eu tenho 300 miligramas de veneno, de pesticida. Quanto eu vou ter de pesticida por quilograma de rato? Entenderam? Daqui para cá, gente, aumentou 5 vezes, né? Então, daqui para cá vai aumentar 5 vezes. Então, quando os ratinhos comerem essa ração aqui, todos eles, cada um deles vai ter dentro de si 1.500 gramas do veneno, miligramas, né? Por quilo de rato. O primeiro grupo morreu já. O primeiro grupinho já era. O primeiro grupinho, se você olhar na tabela, a dose letal dos caras era 70. Mano, os caras ingeriram 1.500. Foi de arrasta para baixo. O outro era 1.000. Morreu ou não? Morreu também. O único que escapou foi esse grupo aqui, ó. 3.100, tá? Como a dose letal desse grupo é muito alta, e eu não atingi os 3.100, então o único grupinho que não morreu é o terceiro grupinho aqui. Então ficou o diazicron e o mala, né? Deu alternativa D de dado. Alternativa D. Hã? De rato mesmo. É porque a tabela, ela tá mostrando a toxicidade por quilo de rato. Então eu tinha que descobrir isso, tá? É, fica estranho falar 1 quilo de rato, né? Parece que tá comprando batata, sei lá. Me vê 1 quilo de rato. Desossado, por favor. Vocês não comeriam rato? Nem se vocês soubessem, se vocês não soubessem? É, não, por exemplo, se tivesse um criadouro de ratos, que nem o criadouro de galinha, vocês não comeriam? Eu comeria se eu não soubesse que é rato. Aí depois eu se fosse gostoso, eu passaria a comer. Não de rua, né, gente? Rato de rua, não. Gente, galinha é bem mais porco, gente. Não que eu não goste, né? Eu gosto. Essas gripe de galinha aí, volta e meia. 5. O 5 é outro muito louco também, gente. Eu acho ele um pouquinho mais difícil. Hidroponia. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente usar o solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com as suas raízes suspensas em um meio líquido, de onde retiram nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúculas hidropônicas precise ajustar a concentração de íon nitrato para 0,009 mol por litro num tanque de 5.000 litros. Então, tipo assim, o cara ele vai usar um tanque de 5.000 litros para regar a plantaçãozinha dele de hidroponia. E lá dentro tem que ter nitrato, que é o nutriente nitrogenado de planta, né?
numa concentração de 0,009 mol por litro. Então, tipo assim, para ele preparar o tanque, basicamente o que ele tem que fazer? Ele tem que calcular uma quantidade de nitrato para jogar lá dentro para atingir essa concentração aqui. Tudo bem? Essa que é a ideia. Só que tem um problema, gente. Aí deixa eu parar aqui de ler para explicar para vocês. Vamos imaginar que você precise fazer uma plantaçãozinha de rúcula e você precise colocar nitrato na água. Aí você vai numa loja de produtos que são usados para esse tipo de coisa e chega para ele e fala: olha, eu quero fertilizante para hidroponia. O que que o cara vai te dar? Ele vai te dar um frasco de uma substância química que já tem nitrato lá dentro, um fertilizante. Só que o fertilizante que ele vai te comprar, te dar, é um fertilizante concentrado, puta concentrado. O que que você vai fazer na hora de preparar o negócio? Você vai pegar um pouco disso aqui e jogar aqui dentro, para que a concentração fique essa. O que que o exercício vai pedir? Exatamente isso. Quanto você precisará pegar do fertilizante e jogar ali? Vamos continuar lendo para vocês entenderem, ó. Ele fala então que ele precisa colocar o íon nitrato na concentração de 0,009 mol por litro, num tanque de 5.000 litros, e para tanto, ele tem uma solução comercial de nitrato de cálcio, 90 gramas por litro. Então, ele foi lá na lojinha, pediu uma solução de fertilizante e o cara te deu uma solução de nitrato de cálcio, na concentração 90 gramas por litro. Então, tipo assim, o que que você precisa entender na história? Se eu pegar 1 litro dessa garrafa e jogar dentro do tanque, eu estou colocando lá dentro 90 gramas de fertilizante. Entendem isso? A cada litro de solução que eu colocar aqui dentro, eu terei 90 gramas de fertilizante. Ok? Pergunta: qual é. Peraí que eu me perdi. Aí ele começa a dar um monte de informação, ó. As massas molares do nitrogênio, do oxigênio e do cálcio são 14, 16 e 40. Qual é o valor mais próximo do volume de solução nutritiva em litros que o produtor deve utilizar no tanque? Quantos litros ele tem que jogar disso aqui dentro? Tá bom? É, Bom, a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de questão tem vários jeitos de resolver, tá, gente? Eles são jeitos, na verdade, todos eles iguais, só que você pode começar por caminhos diferentes. Eu, por exemplo, vou começar tentando descobrir quantos mols de nitrato tem que estar aqui dentro. Essa é a melhor maneira. Porque assim, veja só, ele fala que a cada 1 litro de água do tanque tem que ter 9 vezes 10 a menos 3 mols de nitrato. Só que quantos litros de água tem que ter no tanque? 5.000. Então, se em 1 litro do tanque tem que ter 0,009 mols, quanto que eu preciso ter de nitrato para 5.000 litros? N mols. Vai dar 45 mols. Porque aqui vai dar, ó, 5 vezes 9 dá 45. O 10 a menos 3 vezes 10 a terceira vai dar 10 elevado a zero, que dá 1, né? Então, eu tenho que colocar 45 mols de nitrato lá dentro. Até aí, tudo bem? Tá. Agora temos um problema. Quantos litros
Eu já sei que eu tenho que colocar dentro da água 45 mols de nitrato. Só que o nitrato está aqui dentro, não está? O que eu tenho que descobrir? Quantos litros eu preciso jogar aqui para que tenha 45 mols de nitrato vindo para cá? Tá bom? Só que tem um problema, né? O desgraçado do nitrato, ele está junto com o cálcio. Então, na hora que eu jogar lá dentro, e agora? O que eu faço? Uma coisa que a gente pode tentar fazer aqui é descobrir o seguinte: o que você vai jogar lá dentro não é o nitrato sozinho. Você está jogando o nitrato de cálcio. Uma pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: quantos mols de nitrato de cálcio tem que ter aqui dentro para que eu garanta 45 mols só do nitrato? Essa pergunta é meio foda até de entender. Eu quero saber quantos mols disso eu tenho que ter para que aqui dentro tenha 45 só disso. 22,5. Quer ver, ó? Como que eu vou pensar? Cada 1 mol disso aqui, ó, cada 1 mol disso aqui que tiver lá dentro vai me dar quantos nitratos? 2. Não é verdade? Cada vez que eu jogar lá dentro 1 mol de sal, significa que eu estou alimentando com 2 mols de nitrato. Quantos mols de sal eu preciso jogar se eu quiser jogar lá dentro 45 mols de nitrato? Tudo bem? E aí deu 22,5, concorda? N do sal vai dar 45 dividido por 2, 22,5. Então é o seguinte, se eu quiser colocar aquela quantidade de nitrato que eu preciso no tanque, eu vou ter que despejar lá dentro 22,5 mols do sal. 22 mols e meio do sal. E agora? Professor, mas o sal está dissolvido na água, né? Tá. Você comprou uma solução nutritiva, né? Quantos litros será que eu preciso despejar lá dentro para ter 22,5, né? Porque eu preciso colocar lá dentro do tanque 22,5 mol de sal. A cada litro eu tenho 90 gramas de sal. Então a gente pode tentar fazer uma conta aqui, passando isso aqui para grama, ou passando isso aqui para mol. Tanto faz. Oi? Não porque assim, ele só quer saber quanto você tem que colocar lá dentro. Vai, vai. Ou seja, tecnicamente, a concentração vai ficar um pouquinho menor. Mas provavelmente ele desprezou isso aí, tá? Porque o volume vai, por exemplo, vamos supor que você tem que colocar 10 litros, vai, lá dentro. Então você vai ter 5.010, né? Você vai ter... O certo seria ele primeiro colocar e depois completar com água. Provavelmente deve ter feito isso também, não sei. O exercício não deixa isso muito claro, tá? E aí, gente, o que que eu faço agora, velho? As duas contas são chatas, gente. Vocês querem que eu pegue aquilo, isso aqui e passe para mol? Ou o contrário? Ah, é uma merda de qualquer jeito. Primeiro eu vou ter que calcular a massa molar. Por exemplo, nesse exercício tem alguns requintes de crueldade, né, de dificuldade a mais. Essa questão é do Enem, tá? Normalmente o Enem ele dá isso aqui pronto, já. Nesse aqui ele resolveu não dar também. Então, ó, cálcio 40 mais. Cuidado, pessoal, aqui na fórmula, porque o nitrogênio e o oxigênio aqui, tudo que está aqui dentro está multiplicado por 2. Então, são 2 nitrogênios, que dá 28, mais 6 oxigênios, tá, gente? Que dá 6 vezes 16. Puta que pariu. 96, 136, 156, 164.
164 G por mol. Tá. Agora, o que que eu faço? Porque é tanta conta que a gente meio que esquece o exercício. Eu pego isso aqui agora e vejo ou eu passo isso para grama, ou eu passo isso para mol, tá? 1 mol de KNO32 contém 164 G. Quantos mols tem? 90 G, tá? Porque aí o que que eu estou tentando fazer nesse caso? Eu estou tentando passar a concentração da solução nutritiva para mol por litro, né? Então fica assim, ó, N igual a 90 sobre 164. 164. Deixa eu ver quantos que dá. 90 dividido por 164. Aproximadamente 0,55. 0,55 mol. Agora, gente, presta atenção num detalhezinho aqui. Isso aqui não é a quantidade que. Aqui, ó, perdão. Isso aqui não é a quantidade que está em 1 litro. Então, isso aqui é mol por litro. Acabei de achar a concentração da solução. 0,55 mol por litro. Então, ó, agora é o grande finale. A minha concentração tem 0,55 mol por litro de sal. Para eu conseguir preparar minha solução, eu vou ter que colocar 22,5 mol de sal no tanque. Para garantir que eu tenha 45 mols de nitrato, para garantir que a concentração da porra do nitrato seja essa. Perceberam como é loucura isso? Então, o que que eu faço agora no final? Eu digo assim: cada 1 litro de solução nutritiva contém 0,55 mol de sal. Se eu quiser colocar dentro da solução 22 mols e meio, que é a quantidade necessária para eu ter a concentração do nitrato, quantos litros da solução nutritiva eu vou precisar? Cara, vai dar tipo uns 45 litros, não é mais, eu acho. Deixa eu ver quantos que dá aqui. 41 litros, gente. Tá 40,999. 41 litros. Aproximadamente 41 litros. Aí, beleza? É, tinha um jeito um pouquinho mais rápido de fazer, mas eu não vou ensinar para vocês agora, porque eu preciso ensinar uma outra coisa antes, tá? Então não vou mexer muito com isso. Mas quando eu for ensinar na próxima aula, eu até posso retomar a questão e a gente faz ela de um jeito um pouquinho mais rápido. Agora, tem algumas contas aqui que você não pode, não tem como escapar. Por exemplo, a conta da massa molar, você vai ter que fazer em algum momento da situação. Essa conta aqui você vai ter que fazer também, para você saber quanto de nitrato tem, tá? Então, a parte mais delicada que eu acho é perceber isso aqui, ó. Essa história de que você está colocando um sal que vai liberar o nitrato e a proporção é 1 para 2. Então, isso deixa o exercício um pouco mais difícil, tá? Vou esperar um tempinho aqui para você terminar de copiar, principalmente o pessoal de casa aí. Alternativa B de bola. B de bola. 6. A 6 é um pouquinho mais leve.
também tem uma historinha. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Tudo bem a palavra biorremediação? Biorremediar, de maneira geral, significa tomar algumas atitudes para você diminuir danos ambientais, tá? Ou por emissão de poluentes, algum tipo de coisa nesse sentido. E ele fala que isso é importante para minimizar a poluição ambiental. Muito bem. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, naftaleno é um derivado do petróleo, tá, gente? Para esses resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam a sua concentração em até 30 miligramas por quilo para solo. Então, tipo assim, você não pode ter mais do que 30 miligramas em 1 quilo de solo desse poluente. Isso aqui é para o solo. Então, tipo assim, se a concentração de naftaleno estiver acima disso, problema, né? E na água, essa concentração na água subterrânea é de 0,14 miligramas por litro na água. Tá. Aí ele continua. A quantificação desses resíduos foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de meio quilo de solo e de 100 ml de água. Então, o que que o cara fez pela tabela, né? Ele pegou 2 amostras de solo, pegou 3 amostras de água e mediu o resíduo de naftaleno dentro delas. E quer saber qual dos ambientes necessita de biorremediação. Ou seja, qual dos ambientes a concentração está acima disso? É basicamente isso que ele fez. Ok? O que que eu tenho que fazer, gente? Pegar um por um e torcer para chegar logo à alternativa, né? Por exemplo, no item A, ele usou solo. Solo 1. Lembrando que quando ele usa solo, ele usa meio quilo. Sempre meio quilo. Dá uma olhada para mim aí, pessoal. Me diz qual a concentração de naftaleno nesse solo. 1 vezes 10 a menos 2, o quê? Gramas por quilo. É por quilo ou por 500 gramas? Só tá grama mesmo. Não, peraí, não é possível. Para ocorrer. Ah, não, ele deu meio quilo, é verdade. Isso aqui tem meio quilo. Tem meio quilo de terra. Ele fala isso, né? Tá bom. Ô, gente, quanto que é isso aqui em miligrama? 10 miligramas? Eu posso escrever então assim, ó, para o solo 1, 10 miligramas em meio quilo? Hã? Se são 10 miligramas em meio quilo, quer dizer que são 20 miligramas por quilo. Está contaminado esse solo? Não. Quer dizer, contaminado ele está. Ele só não está, tipo, mortífero, né? Porque o limite é 30. A contaminação está com 20. Então, esse solo está de boa. Agora eu vou para o solo 2. Solo 2. Também meio quilo. Só que a concentração desse solo é diferente. É 2 vezes 10 a menos 2 gramas em meio quilo. Em meio quilo. Ok. Se ele. De novo, a história do miligrama, tá? De novo, ó. 2 vezes 10 a menos 2 gramas equivale a 20 miligramas por meio quilo. Ó, se eu tenho 20 miligramas em meio quilo, em 1 quilo eu teria 40.
Contaminado, graças a Deus, não precisa fazer água subterrânea. Pronto, achamos a resposta, tá? Solo 2. Com a água, gente, eu faria a mesma coisa, só que para 100 ml, né? Tanto em 100 ml e 1 litro X, tá bom? Beleza? Então ficou o solo 2, alternativa B de bola. Fechou? Então é isso, pessoal. A gente vai para o intervalo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês rapidinho. Amanhã, na nossa aula de terça-feira, nós vamos continuar com o assunto soluções, tá bom? A gente está com um pouquinho atrasado nessa frente em relação à turma um, a turma 2, perdão. Então eu preciso colocar vocês no mesmo patamar. Fechou? Então amanhã a gente não vai ter aula de ligação covalente, que era a continuação, né? De deveria ter aula. A gente vai pegar mais uma aulinha de soluções, tá bom? A de física normal, tá? Então, na medida do possível, tentem não perder a aula de amanhã, tá? Ela é muito importante.